Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse vídeo é para você que gostaria de entender um pouco mais sobre o seu relógio biológico para usá-lo a seu favor, para que você possa emagrecer ou controlar seu peso, diminuir o estresse, dormir melhor, ter mais disposição, ter mais energia ao longo do dia. Antes disso, antes da gente entrar mesmo no assunto, deixa eu só deixar bem claro, né, qual é a proposta desse canal, desse Instagram. Estou falando canal Instagram porque esse vídeo vai tanto no YouTube quanto no Instagram simultaneamente. E a proposta de fato nossa aqui, né, é tratar de assuntos e mostrar dicas práticas para quem quer viver plenamente, né, para quem quer ter mais sucesso, para quem quer ter maior paz de espírito. E a gente vai fazer isso através da leitura e do comentário, né, da minha experiência com relação a livros transformadores. E a gente já começa fazendo isso hoje. A gente vai falar sobre esse livro aqui, que é o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, do Dr. Suhas Kishirsagar. Não sei ler esse nome aqui, não sei pronunciar esse nome, eu sei, obviamente. É a nossa primeira experiência, né? A gente vai começar uma série de 4 vídeos hoje para falar desse livro. A gente trocando tudo. Gente, eu não edito, a gente vai direto, né? Estou até com minhas fichinhas aqui para a gente não esquecer nenhum tópico importante. Mas antes da gente entrar no assunto mesmo de hoje, eu preciso deixar bem claro o seguinte aviso, né? Disclaimer. O seguinte aviso: o intuito desse vídeo é compartilhar minha experiência pessoal com a leitura e as práticas propostas nesse livro. Tá? Se você sofre com alguma dessas questões, estresse, ansiedade, problemas no sono, você quer emagrecer, qualquer coisa assim, procura sempre ajuda profissional. Procura médico, um psicólogo, psiquiatra, nutricionista, vai sempre depender do caso, obviamente. Esse vídeo é apenas uma forma de compartilhar a minha leitura e o como tem sido colocar em prática o que é proposto nesse livro, tá bom? Para isso, a gente vai dividir esse vídeo, na verdade, para não ficar um vídeo só longuíssimo, a gente vai dividir esse vídeo em 4. Então a gente vai falar sobre ele em 4 semanas. Isso é até bastante interessante, pois como você pode ver aqui, ó, eu estou na metade final do livro, estou quase terminando. Eu não terminei a leitura ainda porque eu estou lendo e colocando em prática. Lendo e colocando em prática. Estou fazendo isso desde o final de dezembro. Né? Hoje é dia 16 de janeiro, então eu estou aqui umas 3 semanas já com esse livro e colocando em prática. E como eu estou tendo resultados assim incríveis, eu falei, vou fazer isso aqui em vídeo, já que eu falo de livros mesmo no canal, já que eu falo de livros aqui nesse Instagram, eu vou fazer essa discussão desse livro um pouco mais detalhada, porque isso tem sido transformador para mim, isso tem de fato me ajudado muito na minha vida nessas questões que eu já mencionei, certo? Para a gente conversar melhor, né, eu vou dividir essa série de vídeos em 4. A gente começa hoje falando sobre o relógio biológico em si, sobre as primeiras dicas, o como, né, a gente trabalha o nosso dia, como divide o nosso dia nas horas, assim. Então isso é o nosso assunto hoje, que vamos começar daqui a pouquinho. No segundo vídeo, semana que vem, sempre aos domingos, às 19 horas, tá? A semana que vem a gente vai falar sobre dormir melhor, depois a gente vai falar sobre alimentar-se melhor e na hora certa, quais são os horários corretos para isso. E no último vídeo a gente vai falar sobre exercitar-se melhor e na hora certa, certo? Então são 4 vídeos que a gente vai meio que fazer uma análise do assunto desse livro. Eu vou colocar como tem sido a minha prática, fazer uma partilha com relação a como tem sido para mim, né, colocar em prática o que esse livro propõe. E se está dando certo, se não está, o quanto está dando certo, quais foram as dificuldades, enfim. Eu acho que é legal porque você tem uma certa noção do quanto esse livro é bom, além da própria resenha do próprio livro, obviamente. Bom, vamos começar então o nosso assunto de hoje. Hoje a gente fala sobre o relógio biológico e o que é isso, né? O que é o relógio biológico? A gente tem que lembrar que o nosso corpo sabe das horas. Existe uma coisa chamada ritmo circadiano. Provavelmente você já ouviu essa expressão em algum lugar, que é basicamente um conjunto, um sistema que opera no nosso corpo que identifica basicamente as horas. Não diria exatamente as horas, a gente tem um relógio ali, né? Mas eu não diria exatamente as horas, mas que de fato a gente meio que entende que momento do dia a gente está, de acordo principalmente com a luz.
a luz solar. Então, quando a luz do sol aparece, é hora de acordar, é hora da... Nosso corpo tem um movimento todo para uma direção, né? O sistema digestivo começa a funcionar e assim vai. Isso vai se intensificando ao longo do dia, a energia sobe, quando vai sumindo a luz do dia, nosso corpo tende a relaxar, a entrar num outro ritmo para poder dormir. E aí a gente dormia ao longo da noite. Pelo menos foi para isso que a gente evoluiu. Tem gente que fala que, né, mas eu sou uma pessoa noturna, eu não consigo me dar bem de manhã. Será mesmo, né? Eu acho que existem pessoas assim, mas eu não sei se é tanta gente quantas pessoas falam, né? Tem muita gente, quantas pessoas você conhece, talvez você seja uma delas, inclusive, que diz isso, né? Que eu sou uma pessoa mais à noite, eu rendo mais à noite. A gente vai falar sobre isso, esse livro fala sobre isso, explica por que você tem essa sensação e por que provavelmente você não é exatamente uma pessoa noturna, mas sim uma pessoa diurna. A gente está falando da gente, né, do ser humano, que evoluiu como espécie, de acordo com esse ritmo, né, de 24 horas de luz e noite, ou de luz e escuridão, que é devido enfim, ao nosso próprio planeta Terra, a rotação, todas essas questões. Enfim, a translação e blá blá blá, não vamos entrar nesses detalhes, mas o que é importante aqui? Que nosso ritmo circadiano, o nosso relógio biológico, ele opera de fato num ciclo de 24 horas, que geralmente tem um restart, né? Ele faz um reinício ali no começo do dia, todos os dias, que é quando você acorda, entra naquele ritmo e assim vai. A gente se educa para isso, né? Existem horários diferentes para pessoas diferentes e cada uma tem uma certa educação com os horários em que acorda, horário em que dorme, que come. E o nosso corpo fica esperto com relação a esses horários que para os quais a gente já se educou. Então, a luz ela funciona como uma bússola. A gente mora num país tropical que basicamente não tem muita variação de luz ao longo do ano. A gente tem alguma variaçãozinha dependendo em que faixa, né, do Brasil você está, né, ali mais próximo do Equador, mais próximo dos trópicos. Agora, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem os dias mais longos, né? Então o dia ele está amanhecendo em torno das 5 da manhã, por ser verão, e está indo embora, né? O dia vai embora e a noite começa em torno das 7 da noite, quase esse horário, né? Não é exatamente esses horários, mas é mais ou menos aí. Então a gente tem um ritmo no verão, tem um ritmo um pouco diferente no inverno, em que o dia já começa um pouco mais tarde, lá para 6, e começa a escurecer já no finalzinho ali das 5 da tarde, quase 6 horas da tarde. Então a gente tem dias um pouco mais curtos na época do inverno, isso tudo influencia um pouco. A luz ela funciona como uma bússola para o nosso corpo. O nosso corpo entende isso, né? Existe todo um sistema ali de glândulas, enfim, no cérebro e tal, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. O livro explica bem, não explica bem, mas ele dá uma introdução boa sobre isso aqui. Então fica sempre a recomendação, a referência do livro para mais detalhes, obviamente. E é muito importante isso, né? Porque tanto a nossa educação com relação aos horários, com relação à luz, por isso também é importante que a gente tenha horários, uma rotina muito próxima todos os dias, e a gente vai falar sobre isso também, né? Quando chega no fim de semana, por exemplo, e a pessoa quer dar aquela pisada na jaca, sai completamente do horário e isso deixa o corpo louquinho, doidinho, porque o nosso corpo pede a referência. É a mesma coisa de quando você vai, por exemplo, viajar para um outro país, está num fuso horário diferente, e você tem o famoso jet lag, né, que é aquele efeito, aqueles sintomas de quando você sai do seu fuso horário e vai para um fuso horário bastante diferente. Ou quando a gente tinha, até ano passado, né, retrasado, na verdade, o horário de verão. E às vezes você também tinha alguns sintomazinhos, mesmo com uma hora só de diferença, como é incrível, né? E no caso até é complexo porque a nossa luz não mudava muito. Quando você vai para um outro país, pelo menos a luz do dia meio que segue aquele horário, né? Porque você tá no outro país, né? Vamos dizer que você está na mesma faixa do globo, né? Se você está no trópico de Capricórnio, você continua no mesmo trópico, a tendência seria que a quantidade de horas em que a luz está presente no dia vai ser a mesma, sendo na Austrália, sendo aqui no Brasil, por exemplo. Mas você vai ter um jet lag gigantesco, né? Se você for para a Austrália, por exemplo, porque são 13 horas de diferença, Brasil para a Austrália.
Então, um outro aspecto muito importante, né, que a gente, falando sobre o relógio biológico, a gente está falando de pesquisas científicas muito interessantes e muitas delas até muito recentes, né? O ser humano ainda está entendendo isso, os cientistas estão estudando ainda a fundo questões sobre o relógio biológico. Uma coisa que eu gosto muito desse livro também, aí fica uma recomendação, é que ele vai trazer sempre toda a referência em relação a artigos científicos e tudo mais, que ele faz muita referência sobre isso aqui nesse livro. Então você pode, pelo menos, tirar a dúvida, né, se aquele artigo presta ou não, porque artigo científico por artigo científico não quer dizer muita coisa. Hoje em dia você precisa verificar que artigo é esse, aonde ele foi publicado, etc. e tal. Não vamos entrar entrar em mais detalhes sobre isso, porque não faz sentido. Não é o nosso objetivo aqui, mas a gente poderia fazer um vídeo um outro dia só para falar como eu posso entender que se fulano disse, isso os cientistas, ou existem artigos que falam sobre isso, como eu posso entender se esse artigo é sério ou não. Mas o bom de ter isso aqui como referência é que você pode dar uma olhada e ver se os artigos são sérios ou não. Aparentemente são, né? Pelo que eu já tive de primeiro contato com essas referências. De qualquer forma, isso é bem interessante. O autor do livro ele não fica só na questão científica, ele vai também para a prática, que é uma prática dele, inclusive, como médico, que é a prática da Ayurveda. Para quem não conhece, a Ayurveda é uma prática de cura natural indiana, de mais de 5.000 anos, né, que está aí há muito, muito, muito tempo. E é a prática também sobre a qual esse livro vai se basear. Ele junta as duas coisas, ele faz uma mistura ali, então, da parte científica, embasando o que ele tem a dizer com a Ayurveda. Às vezes é perigoso, mas ele faz isso de uma forma muito interessante. Eu vou compartilhar também como tem sido meus resultados com relação a isso, e isso tem trazido para mim credibilidade, né? Mais que você às vezes, mas uma prática de medicina milenar, será que eu acredito nela ou não? Bom, aparentemente a Ayurveda tem a sua razão ali, até pela própria experiência, né, por observar por tanto tempo o ser humano, e isso parece funcionar. Então a Ayurveda é uma prática de cura natural milenar que leva em conta o relógio biológico. E aí está a diferença. Porque muitas vezes, ou quantas vezes você foi no médico e o médico foi falar para você sobre o seu ritmo circadiano e se você está acordando na hora certa ou não, e se você está se alimentando na hora certa ou não, ou seja, se você está respeitando esse relógio biológico. Eu, pessoalmente, nunca tive essa experiência, infelizmente, indo no médico. Mas é legal você encontrar essa prática em alguns e ter essa possibilidade de ler sobre, de entender como funciona, porque isso é muito sério, a gente de fato sabe, a gente tem de fato pesquisas sérias com relação ao nosso ritmo circadiano, o quanto isso influencia na nossa saúde, que é muito, não é pouco, né, por tudo que se sabe até agora. Sabe-se pouco, na verdade, tem muito mais a descobrir, a ser estudado com relação a esse assunto. Então, o legal é ficar antenado e a gente tentar se adaptar a isso também e colocar em prática a nossa rotina com base nesse relógio biológico que a gente sabe que existe, que todo mundo sabe que existe e que, de fato, rege grande parte do nosso dia e da nossa qualidade de vida, ok? Então, uma coisa muito interessante da Ayurveda é que, como eles levam em consideração o relógio biológico, eles vão separar o dia em segmentos. Então são vários horários, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, são vários horários que têm a ver com o seu ritmo circadiano daquele momento, e o que você deveria saber sobre esse horário influencia no que você vai escolher fazer naquele horário ao longo do dia. E ter melhores resultados naquilo que você vai fazer, obviamente. Então, é importante dizer também que não existe uma receita. Tudo que o livro traz, tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo também, não é uma receita, não é uma coisa que faça assim e vai dar certo para você. De jeito nenhum. É preciso considerar o indivíduo, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa precisa se encontrar com relação a toda essa questão, tá joia? Então fica aí também mais um segundo disclaimer, além do primeiro, que é muito importante também. Então vamos lá, para a gente começar, você precisa se fazer duas perguntas básicas. Vamos lá, primeira pergunta. Estou dormindo, você está dormindo,
pelo menos 7 horas por dia quando ainda está escuro. Não vale estar com a janela fechada do quarto. Tá? É quando está escuro lá fora, é quando é noite ainda. Então, pelo menos 7 horas por dia você dorme quando ainda está escuro? Sim ou não? Pergunta 2. Estou me alimentando sempre quando está claro, quando é dia lá fora? Todas as refeições, todas, inclusive jantar. Sim ou não? Bom, é preciso responder sim para essas duas perguntas se você, de fato, está ok com o seu relógio biológico, está tudo bem. Caso você tenha respondido não, pelo menos para uma dessas duas perguntas, é porque provavelmente alguma questão você tem e você pode melhorar. Você pode melhorar melhorando a sua rotina com relação ao seu relógio biológico. Bom, falando em Ayurveda, eu falei que a Ayurveda divide os dias então em vários momentos, em vários horários. A gente começa então com falando sobre isso, justamente sobre isso, porque é extremamente importante que a gente entenda o que rege cada horário, né? Como o nosso corpo funciona em cada um dos horários. Vamos começar no início do dia. A primeira faixa de horário que a Ayurveda considera é o horário das 6 da manhã às 10 da manhã. 6 da manhã às 10 da manhã. Nesse horário predomina o que eles chamam de energia kapha. A energia kapha é uma energia que tem como predominância os elementos da água e da terra. Isso é uma linguagem, eu considero isso uma linguagem simbólica, que vai querer dizer o quê? Isso quer dizer que, nesse momento, o nosso corpo está entorpecido e pesado. É o horário que a gente está acordando. Aquela leveza, aquela moleza, que você está meio... Você não sabe nem que dia é, se é de dia ainda mesmo ou não, se você acordou com despertador ou não, como é que... Pode ser até pior essa sensação, né? E é justamente nesse momento que a gente precisa trabalhar para colocar o nosso corpo no ritmo do dia. Nesse primeiro momento do dia, a gente começa, né, a ter a digestão funcionando, ela volta, né, toda a parte digestiva do corpo ele começa a trabalhar mais fortemente já nesse horário. O corpo começa aos poucos, enfim, a entrar nesse ritmo que ele vai mais para frente quando ele acordar de vez, lá para as 10 da manhã, a entrar mesmo e pegar fogo. Então, nesse primeiro horário, das 6 às 10 da manhã, é o horário em que você precisa trabalhar justamente isso. Então, o que é ideal para você fazer nesse horário? Primeira coisa, depois que você acordar, é fazer exercício físico. Não é necessariamente você se matar na academia. Você pode até fazer, né, a musculação do seu dia nesse horário. Vamos falar sobre isso na última parte, no nosso quarto vídeo, quando a gente entrar em detalhes sobre exercício, certo? Combinado? Mas é importante que você faça um exercício físico logo de manhã, porque isso já te desperta, isso já te coloca no ritmo para aquele dia. Não só isso, mas o exercício físico feito de manhã, principalmente antes do café da manhã, seja um exercício leve, né? 20 minutos, uma caminhada um pouco mais forte, mas que não seja um exercício pesado, por exemplo, já funciona. Então aqui a questão não é a quantidade, mas a qualidade. E muitas vezes 20 minutos de uma bicicleta, de uma caminhada, ou um outro tipo de exercício pela manhã, nem tão de maneira pesada, ele acaba tendo mais resultados, melhores resultados, do que você fazer uma hora de esteira à noite, por exemplo. Porque o horário importa. Esse horário da manhã, então, é o horário ideal para que você comece fazendo exercícios, faça um exercício ali de 20 minutos, alguma coisa com cardio, de preferência e tal. Vamos falar sobre isso depois, na última parte, em mais detalhes, combinado? E aí sim você faça o seu café da manhã. Tem pesquisas, inclusive, que trazem, ele vai trazer isso aqui no livro, pesquisas que vão afirmar que existe a tendência de você conseguir controlar melhor o seu peso, inclusive ao longo da sua vida, se você faz exercícios todos os dias pela manhã, antes de se alimentar, antes de tomar um café. Chegaremos lá também, na parte do café. Mas é esse horário de despertar. É a hora de você dar um choque com o exercício, né? Um choque no corpo com o exercício, para dar aquela acordada, e aí seguir em frente. Né? Aí você toma um café leve nesse horário.
né, toma um banho, enfim, se prepara para acordar, dependendo do seu horário ali, então é das 6 às 10, mas você não necessariamente vai usar as 4 horas para fazer tudo isso, obviamente. Vamos dizer que você acorda às 6, porque tem que estar 8 no trabalho. Então você se adapta ali nesse horário, entre 6 e 6 e meia você faz o exercício, toma um banho, já toma um café, às 7 você já está pronto para sair. Né? Você já fez o que precisava ter feito de manhã, tá bom? Então 6 da manhã às 10 da manhã é a primeira faixa de horário, energia CAFA. A nossa segunda faixa de horário é das 10 às 14 horas, 10 da manhã às 14 horas, 2 horas da tarde. Aqui predomina a energia chamada Pita. É basicamente uma energia regida pelo fogo e pela água. Então é justamente, né, fogo é a hora que está tudo desperto, a mente, a digestão, todo o sistema digestivo e tal, tá a todo vapor. É a hora que a gente tem mais energia. Então é a hora de fazer o que é preciso fazer. Se você fez exercício de manhã, melhor ainda, porque você já está com gás ali nesse horário. Então é hora de você dar o seu melhor no seu dia, de, sei lá, ou seja, no trabalho, num projeto pessoal, né, no que você faz ali nesses horários. Mas é hora de você dar o seu melhor, de engajar, de ter foco, certo? De colocar energia nas coisas. E não é hora, evidentemente, não seria hora, por exemplo, de fazer exercício. Você estaria gastando essa energia com outra coisa e não tendo foco naquilo que vai te gerar outros tipos de valores. E você vai acabar perdendo a oportunidade da manhã também, né? Então esse é a nossa segunda faixa. É nesse momento, né, que o sistema digestivo está lá, ó, super, né, tá 100% funcionando, é nesse momento em que você tem a oportunidade, obviamente, de almoçar. Por isso a gente almoça nesse horário. E aí a importância, quando a gente faz o café da manhã, lá entre 6 e 10 da manhã, essa refeição tem que ser leve, é uma refeição só para acordar. A gente está acordando ainda, o corpo está despertando ainda, o sistema digestivo está acordando ainda. Então nada de pegar pesado no café da manhã. É uma coisa leve, tenta evitar carboidrato refinado, né, açúcar, coisas com farinhas refinadas, né, pães, enfim, essas coisas, nesse horário, e fazer uma refeição mais leve mesmo, mais tranquila. No almoço, é quando a gente chega no segundo horário, das 10 às 14, é a hora que a gente faz o almoço, é a hora que a gente está desperto, o corpo está desperto, é a hora da gente, de fato, fazer a nossa maior refeição do dia. É a hora do foco de energia do corpo e para a digestão também. Então, por isso que é ideal você almoçar nesse horário, entre 10 e 14 horas. Nosso horário de almoço tradicional é, de fato, entre meio-dia e 1, super se encaixa nesse horário. Não temos nenhuma dificuldade, acredito na maioria dos casos, né? Não devemos ter dificuldade para isso. É importante que o almoço seja a nossa maior refeição do dia, justamente por isso. Nosso corpo está ao máximo ali, com digestão e tudo mais. Também por isso não é um horário bom de ir para academia, de fazer exercício pesado, por exemplo, porque você vai tirar o foco não só da mente com relação às coisas, mas você vai tirar o foco da digestão para outras coisas. Então você pode prejudicar seu corpo por causa disso, ou ter menos resultados com os exercícios que você faz nesse horário, que você teria se você fizesse logo de manhãzinha quando você acorda. Na sequência, das 14 às 18 horas, a gente tem então mais um período do dia, agora regido pela energia Vata. A energia Vata, que é regida pelo ar e pelo éter, ela se caracteriza por reflexos rápidos e pensamento ágil. É a hora que você está com a mente a todo vapor, é fácil de você começar a se distrair, principalmente no final da tarde, né, quando você sente que a energia vem em ondas já no final da tarde. Né? A gente já está cansado pelo dia, né, obviamente, por ter feito muitas coisas, mas todo o nosso corpo trabalha de uma certa maneira que ele meio que favorece isso, certo? Favorece essa questão da gente poder acabar se distraindo, perder foco, porque é justamente, né, o ar e o éter, que são os elementos que regem esse momento do dia, de acordo com a Ayurveda, tem tudo a ver com isso, né? Pensamento rápido, reflexos ágeis, então tá tudo assim, é fácil se perder nas coisas, é fácil pensar e perder o foco. Então, é hora da gente tentar manter o foco. É hora de você, por exemplo, se hidratar melhor, porque é um momento do dia em que você também... em que normalmente o corpo
precisa de mais água, ele já está naturalmente se desidratando nesse horário do dia, então é até interessante você lembrar disso e lembrar de beber mais água à tarde, tá bom? É um horário em que você, se você não almoçou direito, naquele horário do almoço, né, se você não fez sua maior refeição do dia, provavelmente você vai estar morrendo de fome à tarde, em algum momento, porque também essa energia Vata, ela ajuda nessa questão de você se perder por várias coisas. Então é sempre uma desculpa para você levantar e ali pegar um cafezinho, comer alguma coisa, dar um tempo, bater um papo. A gente está cansado também, certo? Depois das 18 às 22 horas, a gente entra na quarta fase, no quarto momento do dia. De novo, a gente volta para a energia Kapha, aquela lá do primeiro horário das 6 às 10, água e terra. Energia Kapha, das 18 às 22 horas, a gente de novo está com o corpo pesado, entorpecido, a gente começa a ter sono, a digestão começa a ficar mais devagar, ficar mais lenta. Então, esse horário é a hora errada para a gente sobrecarregar o corpo com muitas calorias. A nossa última refeição do dia, de preferência, quanto mais próximos às 18 horas possível, se ainda tiver com algum restinho de sol, né, ali o sol se pondo e tal, é o horário ideal para você fazer sua última refeição do dia. E como a gente está ficando com a digestão mais lenta, o corpo está ficando entorpecido de novo, a gente vai se preparar para dormir, então a gente quer ficar assim mesmo, certo? Se a ideia sua é dormir, a gente quer que o corpo trabalhe dessa forma. Então a gente vai colaborar com o corpo e vai fazer a nossa menor refeição do dia à noite. A menor refeição do dia. Se você comeu X no almoço e comeu X sobre 2 no café da manhã, que seja X sobre 3 à noite. Olha eu com minhas coisas de engenheiro químico aqui, de matemática. Não sei se fez sentido para vocês. Mas tem que ser a menor refeição. Tem que ser menor que o almoço, obviamente, porque se o almoço é a maior do dia, obviamente vai ser menor que o almoço, mas também menor que o café da manhã de preferência. Coisas leves, fáceis de fazer digestão. Não tenha medo de ficar com fome. Eu vou contar a minha experiência sobre isso daqui a pouquinho, como é que foi para mim isso. E meu maior medo era ficar com fome nesse horário, porque eu comia à noite, eu já estou contando, vamos contar de uma vez, né? Eu comia à noite, eu tô com esse hábito há muito tempo, graças a Deus, acabou, parou, mas eu estava com esse hábito horrível de comer, eu sempre jantei em torno das 18 alguma coisa, sempre foi para mim um horário ideal, até porque passei um tempo fazendo faculdade à noite, o horário do trabalho, tinha tudo a ver que o melhor horário para comer sempre foi esse, às 18h30, né, 18h30 mais ou menos. Então, pelo menos isso não era um problema. O problema é que eu fazia uma refeição leve, eu não tomava café da manhã, normalmente, raramente, mas quando tomava era quase nada. Chegava no almoço sem fome, quase não comia nada. Aí chegava às 18, eu estava começando a ficar com fome, de verdade. Só que aí eu tinha compromisso depois, não sei o que, e geralmente não dava nem tempo de comer. Então eu comia alguma coisa leve também. Quando chegava 9, 10 da noite, 11 da noite, eu estava morrendo de fome. Né? Quando eu estava fazendo faculdade de engenharia química, foi minha segunda graduação, terminei ano retrasado, eu ia para a USP, saía de casa às 18h40, mais ou menos, então eu tinha ali uns 20 minutos para comer, do horário que eu chegava do trabalho, e pro horário que eu ia para a USP. Comia qualquer coisinha leve, tinha dia que não estava nem com fome, não tinha nada muito sério ali de alimentação muito correta. Ia para a aula, ficava a noite inteira, naquele ritmo, estudando, foco. Chegava à noite, morrendo de fome, aí ia comer. E aí vinha aquela sensação, sabe? Depois de ter comido, eu sabia que eu estava cheio, não estava nem com fome, mas eu precisava comer alguma coisa que eu não sabia o quê. Um doce, de preferência um doce, mas às vezes nem era isso. Isso me fez engordar muito nos últimos anos, porque eu basicamente estava quase sem controle. Consegui controlar isso há um tempo atrás, mesmo assim com alguma dificuldade, e eu fui entender com esse livro, olha só, isso é muito recente, que se eu tivesse seguido esses horários, sabe, de acordar, fazer exercício, tomar um café da manhã, que não fosse pesado, mas que seja uma refeição que vai ser maior que a minha janta, né? Tomar um café da manhã, depois almoçar ali 1 da tarde, mais ou menos que é o horário que eu almoço, mas ter certeza que essa refeição é uma refeição que vai ser a minha maior refeição do dia.
Não é para exagerar também, obviamente, no almoço. Vou pisar na jaca na hora do almoço. Mas se você pisar na jaca na hora do almoço, é o melhor horário para você pisar na jaca, concorda? Porque à noite é pior ainda, porque você vai dormir, como a gente está falando agora. O sistema digestivo tá uma porcaria, ele tá uma porcaria, não é isso que eu quis dizer, mas ele tá devagar, ele tá ficando lento, porque à noite a ideia é que você não fique fazendo digestão e acorde a noite inteira para ir no banheiro, certo? O que pode acontecer se você comeu a noite inteira. E aí seu sistema digestivo é forçado a trabalhar e, enfim, isso te atrapalha a dormir. É uma das questões que vão te atrapalhar a dormir. Então, a gente tem exatamente isso, essa é uma das questões. Por isso que é muito importante que você faça uma refeição leve à noite, que não seja sobrecarregada em calorias. E que não seja nada pesado, obviamente, que vai te fazer mal ali e vai te atrapalhar a dormir. Então, a partir do momento, isso eu comecei lá já no Natal, foi no dia 25, 26, comecei a seguir isso aqui. Inclusive eu virei o ano comendo direitinho, achei impressionante, embora sempre, né, Natal e virada de ano você sempre tem muita coisa para comer e tal. Esse ano eu não fiz isso, esse ano eu consegui fazer direitinho, porque eu não tinha fome. Eu seguindo essa receita entre aspas, a gente vai entrar em detalhes sobre cada uma dessas questões, né, de alimentação, exercícios e tal, e a gente comenta melhor sobre isso. Mas, então não é uma receita, tem variações e tudo mais. Mas eu seguindo aquilo que tinha a ver com o meu corpo, que é proposto pela Ayurveda e pelo próprio relógio biológico do corpo, eu tenho dormido melhor. Eu estava com dificuldade de dormir, assim, dormia 5, 4 horas por noite, alguns dias 6. Quando eu dormia bem, eu dormia 6 horas por noite, sendo que no passado dormir 10 horas para mim era o mínimo, sabe, necessário para acordar super bem. Então eu consegui ajustar isso para em torno de 8 horas. Só teve um dia que eu não dormi, mais recentemente, outras questões aí, mas assim, eu tô besta ainda estou impressionado com os resultados que eu consegui ter. Então foi muito legal isso. Tá? Mas depois a gente vai entrar em detalhes sobre exercícios, sobre alimentação, sobre essa questão do sono e tal, de acordo com o livro, e aí eu compartilho mais minha experiência com relação a cada uma dessas questões, para não ficar over agora também. Eu não quero esse vídeo longo demais. Já vai estar longo, certo? Outra questão importante desse horário das 18 às 22 é que é um horário que é fácil de sobrecarregar a mente e deixar o sono impossível. Então, cuidado com o que você faz à noite, com a quantidade de coisas que você enfia na sua cabeça à noite. Então, idealmente, já não é mais o horário para você trabalhar, não é o horário mais para você estudar. Eu sei que isso não é possível em vários casos. Eu mesmo fazia aula à noite na faculdade. Não quer dizer que eu estivesse acordado necessariamente prestando atenção em todas as aulas. Normalmente eu estava, mas chegava ali 9, 9h30, eu começava a desligar legal, de estar cansado mesmo, né? Não tem jeito. Então, mas eu digo assim, questões de você ficar preocupado, então de repente você vai começar a ver notícias. Assim, às vezes você vai ver então um vídeo no YouTube e você vai se preocupar com alguma coisa, vai ler e-mail de trabalho à noite, sabe? Não faça isso à noite. Se você puder não fazer isso à noite, não faça. Se você tiver que fazer isso à noite, tenta parar ali para as 9, 9h30, no máximo, para que você não entre na próxima faixa de horário que a gente vai falar dela agora. Porque é muito fácil você sobrecarregar a mente, ficar preocupado, ficar ansioso, e aí isso vai atrapalhar seu sono. Assim, com toda certeza. Ou você não vai conseguir pegar no sono. Esse dia que eu não peguei no sono essa semana, que eu continuei fazendo tudo direitinho aqui, dormindo bem os outros dias, esse dia eu não peguei no sono porque eu estava ansioso com algumas questões do trabalho e não conseguia dormir. Eu fui dormir tarde pra caramba, isso mudou, sabe? Que se atrasa uma coisa, que se atrasa tudo. Foi complicado, mas no dia seguinte eu consegui pôr de volta nos eixos e voltamos. Mas é importante lembrar então que das 18 às 22 é o horário da gente também começar a desligar das coisas. Então se você puder fazer aquele momento de relaxamento mesmo, né? Então você faz aquela janta leve, bem leve, a sua menor refeição do dia, entre 18 e 19 ali. Aí você, sei lá, toma um banho, ou toma um banho antes, ou toma um banho mais próximo de dormir, aquele banho mais demorado, se puder ser mais demorado, né? Mas um banho para você relaxar melhor, banho morno ali para você dar aquela
né, relaxar os músculos, ter aquela sensação de prazer no fim do dia. Se você é dessas pessoas que gosta de ficar ligado na telinha do celular, assistindo televisão, qualquer tipo de telas, né, telas, monitores, seja mesmo um e-book, né, o Kindle, que emite luz, principalmente luz azul. Isso atrapalha o seu ritmo circadiano, o seu ciclo de luz, isso vai atrapalhar seu sono também. Então tenta se desligar disso lá para as 9 da noite e tal, para que você possa dormir lá para as 10h30, para as 22h30 mais ou menos, seria o horário ideal para você dormir. Por que seria o horário ideal? Porque a gente entra às 22, que vai das 22 até as 2 da manhã, na próxima fase do dia, de acordo com a Ayurveda, que também é, agora a segunda energia ali, Pitta. Lembra que é daquela energia que vai das 10 às 14? É a mesma energia que vai das 10 às 2 da noite, da manhã. 10 da noite às 2 da manhã. É um horário que o cérebro quer um ciclo de sono bem profundo, sabe? Quanto mais profundo, melhor nesse horário. Então, se você começou a dormir ali, deitou às 10h30, dormiu mais ou menos esse horário, beleza, tá? Você está entregando para o cérebro o que ele quis, provavelmente, sabe? Então a gente precisa disso porque o corpo está trabalhando bastante nesse horário, mas agora é com repouso, desintoxicação. É hora do corpo trabalhar para se renovar. Então a gente quer dormir nesse horário justamente para isso, mas o corpo está em fogo, de certa forma, está em chamas ali, em outras áreas, não necessariamente na mente, no sistema digestivo, que era o que era das 10 da manhã às 2 da tarde. Então, quem fica acordado nessa hora, tem muita gente que vai dormir lá, vou dormir 1 da manhã, vou dormir quase 2, depois da meia-noite e tal. É basicamente alguém que gosta de surfar nessa onda dessa energia Pitta, que é uma energia de fogo. Então é uma energia que, se você levar ela para sua mente, para sua, enfim, né, para você estar acordado nesse horário, ela vai te ajudar. Não tem aquilo, às vezes vem um sono nesse horário ali entre as 8 da noite e 10 da noite. Às vezes você tem um sono, mas você não foi dormir. De repente esse sono some. Justamente porque o corpo entrou nessa fase de energia Pitta. Então, isso vai das 10 da noite às 2 da manhã. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes você acha que eu sou uma pessoa noturna, e não é bem isso não. Você está, na verdade, surfando na onda da energia Pitta, mas essa energia tinha que estar focada em outras áreas do seu corpo nesse momento, para que seu corpo pudesse se restaurar, se renovar e você acordar muito bem no próximo dia. Você está com o corpo renovado ali, com células, né, renovadas, enfim, todos os processos ali que o corpo faz, foca nesse horário do sono, que nem a ciência sabe dizer exatamente todos quais são. Tá? Então o horário ideal para você dormir é justamente no começo desse período das 22 horas. Eu mesmo deito em torno das 22, é o horário que eu costumo dormir. Ontem eu dormi acho que 22 e pouquinho. Então é o horário ideal. Eu acho ótimo, vou direto, maravilhoso. Mas se eu ficar acordado e deixar passar muito, eu vou entrar nessa onda de energia Pitta aí, e eu vou ficar ligadão e vai ser mais difícil dormir, eu vou dormir mais tarde. Depois, das 2 da manhã até as 6 da manhã, nosso último período, de novo, a energia Vata, que seria aquela terceira que a gente falou também, que vai das 2 da tarde às 6 da tarde. 2 da manhã às 6 da manhã, a mesma energia. Agora o sono já está mais leve. É aquela energia que a gente tem reflexos rápidos, pensamento mais ágil. Então o sono está mais leve nesse horário. Isso quer dizer que às vezes a pessoa, era o meu caso, eu tenho resolvido isso agora, que eu estou praticando inclusive a alimentação correta, mas era o horário de acordar, sabe? Era nessa faixa de horário, entre 2 às 6. Então às vezes eu acordava às 4 da manhã, às vezes às 5 da manhã e não dormia mais. E estava com pensamento a mil, às vezes estava pensando em um monte de coisa e a mente não focava em nada, mas não dormia. E muitas vezes era para ir no banheiro, né, para alguma, número 1 ou 2, ou os dois, porque justamente estava comendo mal, então meu corpo estava fazendo digestão à noite ainda, então eu dormia mal também, né? Então é impressionante que foi só isso que eu mudei, sabe? Eu não tive que mudar muita coisa não, para ter alguns resultados. Então é muito interessante. Então aí as mensagens para hoje. Primeiro, se você não fizer mais nada do que a gente vai falar nos próximos 3 vídeos, nas próximas 3 semanas, aí sim que a gente vai entrar nos detalhes. Se você não fizer mais nada, faça pelo menos essas 3 coisas. Primeiro, durma sempre no mesmo horário todos os dias, de preferência em torno das 10h30 da noite.
mesmo horário todos os dias, inclusive finais de semana. Isso é muito importante. A gente tem essa mania de fim de semana, sextou, não sei o quê, e aí, né, dane-se todo o horário que a gente teve na semana, toda a nossa rotina. Então, é como se você pegasse um avião e fosse para a Austrália para o seu corpo, porque o efeito é exatamente a mesma coisa, é o efeito do jet lag. Então você vai sentir os mesmos sintomas, que podem ser sintomas muito ruins, seu corpo está desadável, sabe, ele perde a referência dos horários, porque você quis ficar acordado até mais tarde, ou varar à noite, porque eu vou poder dormir mais no próximo dia mesmo. Você tem noção de como você está desregulando o seu horário biológico? É péssimo fazer isso, é horrível. Então assim, não faça isso. A ideia é durma sempre no mesmo horário, de preferência lá para as 10h30 da noite, todo santo dia, inclusive sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Se não for assim, você não vai ter tantos resultados. Mas uma vez ali, de vez em quando, uma vez no, sei lá, no mês, no ano, vai acontecer, não tem problema, mas ninguém é tão rígido assim. Mas a verdade é que a gente passa 5 dias fazendo, ou 4 dias, às vezes, né, fazendo uma coisa, e os outros dias da semana, os outros 3, você faz outra coisa, e o seu corpo está acabado na segunda-feira, e as pessoas odeiam a segunda-feira, não sabem por quê, e acorda indisposto na segunda. Enfim, então a primeira dica é essa: durma sempre no mesmo horário. Segunda dica: faça a maior refeição no almoço. A gente já falou disso, então não vou me prolongar agora, mas essa é a segunda dica, extremamente importante. Sua maior refeição do dia, que seja do almoço. Foca um pouco nisso. Isso mudou para mim muito, vocês não têm noção. Intestino regulando, sabe? Tudo ficando melhor. É impressionante, só de controlar esses horários. Parece que é um negócio impossível? Não é. Eu não tenho fome à noite, eu como às 18 horas e estou comendo a minha menor refeição do dia. É impressionante, eu fico besta. E a terceira dica: exercite-se todos os dias pela manhã, cedo de manhã. Primeira coisa que você faz no dia, antes do café da manhã, é fazer exercício. Então, todos os dias. E tem que ser todos os dias. Depois a gente vai falar melhor sobre isso, tá bom? Nos próximos vídeos. Antes da gente finalizar hoje, tem só mais um último assunto, que eu fiz até um vídeo recentemente no Reels, que foi bastante visto e tal, sobre isso. Ele se chama Escute Seu Corpo. Nosso último assunto do dia agora é justamente sobre escutar seu corpo. Tudo isso que a gente está falando vai ser muito difícil para muita gente. Tudo isso que a gente está falando agora é uma prática quase impossível para muita gente. Por quê? Porque a gente tem medo ou porque a gente tem outros hábitos que se sobrepõem ao que a gente quer fazer. E às vezes a gente acha, mas eu nem tenho controle sobre isso. Tem sim, mas vamos entender como. É importante que a gente escute, que a gente comece a trabalhar a consciência corporal. O nosso corpo, ele fala com a gente. O corpo é um sistema complexo, ele está sempre se comunicando com a gente. Ele se comunica de várias formas e a gente se acostumou a interpretar isso de maneira errada. A gente interpreta esses sinais, essa linguagem do nosso corpo, de maneira muito errada, simplesmente porque a gente se acostumou a fazer assim. Então a gente às vezes entende uma coisa, um sinal que o corpo mandou pra gente, como um gatilho para um mau hábito, para comer porcaria, ou para fazer alguma coisa, né, um vício, alguma coisa que vai te prejudicar na sua saúde e tudo mais. Você entende isso, você entende melhor seu corpo a partir do momento que você começa a se silenciar para poder escutar o seu corpo. Como é que você vai fazer isso? A melhor maneira de começar a fazer isso é você mas você escutar o seu pulso. A gente não vai contar aqui a pulsação. Como é que você faz? Você vai pegar o seu pulso, né? Segura aqui com os 3 dedos, acha aqui o seu pulso, silencia. Faz isso sentado, né? Senta numa cadeira, fecha o olho, respira, sente. Não é para você contar como está a sua pulsação. Deixa, sei lá, se você tiver um Apple Watch, por exemplo, deixa o iWatch fazer isso. Você vai sentir o seu pulso. A ideia aqui é que você possa sentir as nuances da sua pulsação, por exemplo. Então, será que de repente hoje, né, vamos dizer que você tem um problema com a alimentação e você quer se alimentar melhor.
Então a ideia é que você escute o seu pulso antes e depois de cada refeição que você faz. Escuta antes. Como é que tá? Eu tô sentindo mais num dos dedos. Tá fraco, tá forte, tá ansioso, não tá. Aí, da pulsação, você vai para a respiração. Sente a sua respiração. Como você está respirando? Você está mais ansioso? Você está mais... tá tranquilo? Você sente alguma dor no corpo? Começa a olhar para o seu corpo, fecha o olho, mas sente todo o seu corpo. Você tem alguma dor em algum lugar? Tem alguma resposta, algum sentimento, algum mau jeito, uma postura que está te fazendo mal? Escuta seu corpo, 1 minuto, 2. Cara, é interessante como isso é básico e como isso é transformador. Eu não tinha noção. Eu não fazia isso antes, obviamente. Você não tem noção de como isso é transformador. Você não tem noção de como um negócio básico desse consegue mudar o seu dia inteirinho, mesmo que você não faça tantas vezes ao longo do dia. Se fizer 3 vezes ao longo do dia, já tá danado de bom. 1 minuto, sabe? 1 minuto aqui, 1 minuto no meio, 1 minuto no final do dia. Já tá ótimo. Você tem 1 minuto para fazer isso 3 vezes ao dia. Óbvio, todo mundo tem, sabe? Não existe, mas não tive tempo. O melhor momento de você parar e relaxar e olhar para o seu corpo é justamente quando você tá loucão, cheio de coisa para fazer, você não sabe. Ai meu Deus, eu tô perdido, não sei o que eu faço primeiro. Então, para, respira, se centra, escuta seu corpo, escuta o pulso. Como é que tá a sua pulsação? Como é que tá para você? O que você está sentindo no corpo? Porque o que acontece nesse momento é que você pode se fazer 3 perguntas. Vamos dizer que você tem um impulso ali em algum momento do dia para algum tipo de vício. E você quer dar vazão a esse impulso, obviamente. Então, naquele momento do dia, você para, antes de você seguir aquele impulso que você teve, para o mau hábito, para comer uma besteira que você sabe que não devia comer, ou para fazer alguma coisa que você sabe que não devia fazer, para, escuta, sente seu pulso, escuta seu corpo. E aí se faça essas 3 perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Como eu me sinto nesse momento? E qual o meu propósito? Naquele 1 minuto você faz isso, cara. É muito de boa você fazer isso. E é básico, meu Deus, que negócio básico. Experimenta. Você vai ver como isso é transformador. Transformador. Eu ainda tô besta, tô fazendo isso há 3 semanas. Eu ainda tô besta com o tipo de resultado que eu tenho. Besta. É assim, escuta seu corpo. É simples. É só isso que você faz. Olha para dentro de si, presta atenção. 1 minuto. Você vai querer ficar mais, muito provavelmente, mas você só precisa de 1 minuto. 3 vezes ao dia. Mas tenta fazer mais, Então, se você tem, por exemplo, esse objetivo de melhorar as refeições, escuta antes, escuta depois. Cada refeição. 3 refeições ao dia? Então, antes e depois. Se você quer melhorar a prática de exercícios e tal, escuta antes, escuta depois. Será que você não está exagerando no exercício? Será que está fazendo de menos? Escuta seu corpo antes, escuta depois. Tenta entender o que seu corpo está querendo dizer para você. Isso é um início fantástico de uma jornada que é lógico que vai muito além disso. E como eu fiz no aviso logo no começo do vídeo, muitas vezes, provavelmente você vai precisar de uma ajuda profissional, dependendo do nível da sua dor, do seu problema. Então, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista vai ser necessário, com certeza. Essa união entre mente e corpo, ela vence mau hábitos, vence vícios, é isso que faz você prosperar na vida, é isso que faz você chegar nas suas metas, nos seus objetivos. Cara, é interessante como um negócio simples pode fazer tanta diferença mesmo. Então, vamos lá. Hoje a gente falou sobre, vamos finalizar, finalmente, mas hoje a gente falou sobre essa questão do relógio biológico, como o nosso relógio biológico funciona, como ele está dividido ao longo do dia, o que o nosso corpo tem mais foco em cada horário do dia, de acordo com a Ayurveda, e como a gente deveria trabalhar melhor cada um desses horários. A gente falou sobre isso e a gente falou principalmente sobre 3 coisas que você tem que fazer
Se você não fizer mais nada, se você não quiser assistir mais vídeo nenhum dessa série, faça pelo menos essas 3 coisas, você vai ver sua vida mudar, que é impressionante. Eu comecei fazendo com elas logo no começo, que está logo nos primeiros capítulos, né? E é incrível como muda, é incrível como muda. E começa a colocar em prática isso de você escutar seu corpo, porque com isso você consegue essa força de vontade que às vezes vai faltar para que você faça de fato a sua última refeição naquele horário e não vá além para beliscar, né? Se você sentir muita fome e tal, tem soluções, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, na próxima semana, que é justamente, é na terceira semana só, sobre alimentação. Na próxima semana a gente vai falar sobre dormir melhor, porque tudo começa aí, né? A gente precisa de uma boa noite de sono para poder garantir uma vida saudável, uma vida plena, uma vida de sucesso, mais energia ao longo do dia, mais foco, menos estresse, menos ansiedade. Então isso ajuda de uma maneira fantástica, uma maneira incrível. A gente vai falar sobre isso nessa série. Esse primeiro vídeo foi uma introduçãozinha básica. Eu disse que ia dividir em 3 partes, porque senão ia ficar muito longo. Tá aqui a prova, a gente está com 50 minutos de vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou até aqui, escreve aqui nos comentários. Eu sou um vencedor, eu assisti 50 minutos de vídeo com o Celso falando. E agradeço muito a sua presença aqui, espero que eu tenha te ajudado. Você tem tarefa para hoje, para a próxima semana, que é você começar a colocar em prática esses 3 pontos. Lembra dos 3 pontos? Dormir sempre no mesmo horário, de preferência em torno das 10h30 da noite. Fazer sua maior refeição no horário do almoço, de preferência sempre no mesmo horário todos os dias, e fazer exercício físico todas as manhãs. São 3 atividades para você fazer. Para você conseguir chegar nelas, você vai fazer a nossa 4ª tarefa, que é você escutar seu corpo a partir da sua pulsação, inicialmente, e aí você presta atenção na respiração, em todo o seu corpo, em sensações físicas e tudo mais. Então, essa é a nossa tarefa para a próxima semana. Lembrando de novo o nosso aviso, se você tiver questões, qualquer uma dessas questões que a gente menciona aqui nesse vídeo, ou questões relacionadas a elas, e você, sabe, não caia nessa de se tratar sozinho, de achar coisa na internet e sair fazendo. Procura um médico, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, nutricionista, tudo que for necessário, dependendo da sua questão, da sua dor, do seu problema, tá bom? Então é isso, muito, muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo, e a gente se vê semana que vem, domingo, às 19 horas, com o próximo vídeo dessa série. Muito obrigado e até mais!